Se você estiver na rua e um carro bater num poste, nunca se aproxime pra ajudar. A eletricidade está espalhada pelo chão e pode te atingir. Se você estiver nadando e precisar ir no banheiro, não tente fazer na piscina. As pessoas podem perceber e achar ruim. Se você for socorrer alguém em um acidente, verifique se o local não é perigoso. Você precisa garantir sua segurança antes de ajudar os outros. Se você for se matricular na academia, nunca assine um plano anual só porque é mais barato. Se você desistir depois de uma semana, vai ter que continuar pagando. Escondidos dentro do enorme cavalo de madeira, estavam soldados gregos prontos para atacar. Enquanto ele rolava pelos portões de Troia, os gregos fingiam desistir da batalha. Eles disseram que o cavalo era um presente destinado a tornar sua cidade invencível. Naquela noite, enquanto todos dormiam, os soldados saíram sorrateiramente, abriram os portões e deixaram entrar o exército grego que esperava. A batalha por Troia reacendeu, levando a sua queda final. Essa cidade tinha um grande problema. Existiam muitas cobras venenosas invadindo as casas. O governador teve uma ideia genial. Ele disse que ia pagar uma quantia em dinheiro para cada cobra que a população entregasse. No começo foi um sucesso e as cobras diminuíram, mas elas começaram a ficar tão difíceis de encontrar que algumas pessoas desistiram de caçar e decidiram começar a criar cobras. Alguns fizeram verdadeiras fazendas só para vender pro governo. Quando eles descobriram, cancelaram o pagamento, mas os criadores ficaram com tanta raiva que soltaram as cobras na rua. Eles amarraram gatos vivos em seus escudos e simplesmente marcharam em direção ao inimigo. Acontece que o exército persa estava em grande desvantagem contra os egípcios, mas eles sabiam que os egípcios adoravam os gatos como se fossem deuses, e que ferir um animal desses era um crime punível com a morte. Alguns dias antes, eles capturaram vários gatos e se equiparam. Na hora da batalha, os soldados egípcios ficaram paralisados. Eles se recusaram a atirar flechas ou atacar, com medo de atingir os felinos, fazendo os persas vencerem a batalha. Esses caras assaltaram o McDonald's errado. Em 2016, dois caras da França entraram em um McDonald's armados e dispararam pro teto gritando pra todo mundo se jogar no chão. Eles exigiram que o caixa entregasse o dinheiro ou então eles iam começar a atirar nas pessoas. Depois de pegar o dinheiro, eles fugiram do local. Mas o que eles não sabiam é que eles estavam com os minutos contados. Acontece que dentro daquele McDonald's tinham 3 membros da Força Especial Francesa fazendo uma pausa pro almoço. Embora eles tenham ficado em silêncio enquanto os assaltantes estavam dentro do restaurante, assim que eles saíram, eles começaram a persegui-los e rapidamente pegaram os caras. Coisas que foram descobertas por acidente. Nos Estados Unidos, um cientista estava trabalhando consertando um radar. E depois de alguns minutos, ele percebeu que uma barra de chocolate que estava no seu bolso tinha derretido. E depois de perceber que foi a máquina, ele inventou o micro-ondas. Próximo, um químico estava tentando fazer uma cola super forte, mas falhava toda vez. E na verdade, ele acabou criando uma cola que não grudava nada. E alguns anos depois, esse erro acabou virando post-it. Na China, há mais de 1000 anos atrás, alguns alquimistas estavam tentando criar um elixir para imortalidade. Mas eles estavam colocando tantas coisas diferentes que uma hora essa mistura explodiu. E assim eles criaram a pólvora. Esse cara cortou essa espécie de bolha e colocou no prato dessa mulher. E isso aqui na verdade é uma sobremesa que tem o preço de um rim. Isso é chamado de bosque luvioso. E apesar de parecer uma espuma de sabão, ela na verdade é feita de uma mistura de cogumelos que é inflada com gás hélio. E quando essa bolha se forma, os garçons prendem ela no canto do prato para ela começar a pingar em cima desse sorvete como se fosse uma nuvem. E para você que ficou curioso, o preço dela é em torno de $200. Se você não gosta de usar chapéu, esse cara com certeza vai fazer você mudar de ideia. Ele começa esticando e puxando o tecido sobre um toco de madeira, criando um formato inicial. Em seguida, ele usa coisas como ferramentas de madeira e vapor para continuar moldando e para que ele fique menos frágil e dure mais tempo. Ele usa essa ferramenta chamada aparador de borda que corta um círculo perfeito nesse chapéu. Mas é aqui que acontece algo interessante, porque depois de fazer o formato da parte de cima, ele acende esse fogo e essas chamas ajudam a limpar e dar uma aparência com um acabamento mais suave, retirando as penugens extras. Depois ele faz algumas verificações para se certificar que o buraco tem o tamanho perfeito para a cabeça do cliente e finalmente ele acrescenta mais alguns acessórios e detalhes e esse é o resultado final. Esse militar chinês decidiu mostrar como ele dobra esse casaco enorme. No exército, a roupa sempre deve estar perfeitamente dobrada, e se encontrarem algo amassado, o castigo envolve exercícios físicos como flexões, agachamentos, abdominais e até 10 km de corrida. Apesar de ele fazer parecer muito fácil, só depois que algumas pessoas tentaram perceberam como isso é difícil. Deixe um like se você acha que ele fez um bom trabalho. É desse jeito que eles escolhem o durião. E na verdade existe um motivo para eles pegarem
pegarem essa fruta desse jeito, usando apenas esse saco e sem deixá-las te acertarem. Isso porque as árvores do durião são muito altas e é muito mais fácil só jogar eles lá de cima. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2015, um garoto brincava com seu urso de pelúcia quando ele tropeçou e caiu pela janela. A mãe correu pra baixo esperando o pior, mas milagrosamente o urso amorteceu o impacto. Dois irmãos estavam brincando com walkie-talkies de brinquedo quando um deles caiu em uma fenda entre as rochas e quebrou a perna. Ele tentou usar o celular, mas a ligação não funcionava de jeito nenhum. Foi nesse momento que ele pegou o walkie-talkie e conseguiu falar com o irmão que ficou em cima, que depois guiou os adultos até o local. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2016, algumas crianças estavam brincando com arminhas d'água quando elas perceberam que o apartamento em que elas moravam estava pegando fogo. Elas então começaram a jogar água no incêndio usando as pistolinhas. E quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha sido controlado pelas crianças. Em 2017, quando um casal brigou feio em casa, a mulher pegou uma faca pra atacar o marido e ele, pra se defender, pegou o objeto que estava mais perto, que era um sabre de luz de brinquedo. Por incrível que pareça, ele conseguiu se defender dos golpes da mulher e ficou bem. Se os seus pais estiverem escolhendo seu nome e você perceber que as opções vão te fazer sofrer bullying, comece a chutar a barriga da sua mãe. Eles vão perceber que estão errados e vão mudar de ideia. Se você for capturado por um grupo de canibais, comece a tossir e finja que tá extremamente doente. Eles podem ficar com medo e achar que você não vai ser uma boa refeição. Se você for abrir sua apresentação no computador da escola, nunca conecte seu celular com um projetor ligado. Você pode abrir o arquivo errado e acabar mostrando algo particular. Se você for idiota e for alcoólatra, comece a comer bastante fígado em todas as refeições. Desse jeito o álcool não vai saber qual fígado atacar. Se você estiver se sentindo sozinho no dia dos namorados, coloque um filme de terror pra assistir. Quando terminar, não vai mais parecer que você tá sozinho. Se alguém tentar te sufocar usando um travesseiro, apenas gire a sua cabeça pro lado. Você vai ter uma pequena bolsa de ar pra respirar. Se o seu filho for mimado e ficar insistindo que quer uma pinhata na festa de aniversário, compre uma e encha com carne do açougue. Quando ele finalmente quebrar ela, ele vai se assustar e nunca mais vai querer. Se você derrubar a bebida na sua camisa e fizer uma mancha, desenhe o contorno dela com uma caneta. Assim vai parecer que você visitou uma ilha aleatória e comprou ela lá. Se você quiser comprar uma coisa muito cara, mas não tiver dinheiro, não tente vender um de seus órgãos pra conseguir comprar. Você vai acabar morrendo e não vai conseguir usar. Se um grupo de terroristas sequestrar o seu avião, não tente dar uma de herói pra salvar todo mundo. Eles vão ficar irritados com você e você vai ser o primeiro a morrer. Se você estiver no metrô e alguém te oferecer pra participar de um jogo, não aceite de jeito nenhum. Pode ser um jogo valendo um prêmio até a morte. Se você dormir no cinema e acordar quando a sala já estiver fechada, recolhe as pipocas do chão e junte em uma pilha. Desse jeito você não vai morrer de fome até abrirem de novo. Se você estiver escolhendo uma namorada, nunca leve todas as pretendentes no mesmo restaurante. O garçom pode começar a te reconhecer e achar que você é um infiel. Se você começar a ficar mais velho e perceber que não tem nenhuma semelhança com seus pais, comece a investigar se eles realmente são sua família. Alguns bebês são trocados ainda na maternidade. Se o seu filho for na piscina e você desconfiar que o salva-vidas está distraído, finja que você tá se afogando em silêncio. Se ele não vier te socorrer, provavelmente ele não tá prestando atenção. Se alguém estiver vendendo água no ônibus e o lacre estiver quebrado, não compre de jeito nenhum. Eles podem ter pego uma garrafa vazia e enchido na torneira. Eles roubaram a taça da Copa oficial, levaram pra casa e colocaram em uma panela pra começar a derreter. O problema é que o fogo não era potente o suficiente e não conseguia derreter o ouro. Então eles quebraram em pedaços menores, dividindo o troféu em 14 partes. Assim que ele derreteu, despejaram o ouro pra formar pequenas barras. Quando a polícia descobriu, todas as barras já tinham sido vendidas. Eles roubaram a taça da Copa oficial, levaram pra casa e colocaram em uma panela pra começar a derreter. O problema é que o fogo não era potente o suficiente e não conseguia derreter o ouro. Então eles quebraram em pedaços menores, dividindo o troféu em 14 partes. Assim que ele derreteu, despejaram o ouro pra formar pequenas barras. Quando a polícia descobriu, todas as barras já tinham sido vendidas. Se você for assinar um contrato e perceber que tem uma mancha no papel, não assine de jeito nenhum. Podem ser letras minúsculas com uma exigência absurda. Se você for no médico e perceber que ele tá digitando muito enquanto te consulta, tome cuidado e desconfie. Ele pode estar pesquisando na internet porque ele não sabe o que é. Se você tiver em um encontro e esquecer o nome da pessoa, vá até o Starbucks e pague um café pra ela. Quando a bebida ficar pronta, eles vão chamar pelo nome e você vai lembrar. Se você encostar em um cactus e a sua mão ficar cheia de espinhos, jogue cola branca por cima dela e espere secar. Você vai poder puxar ela e tirar os espinhos. Se você for sequestrado, aqui está o que você deve fazer. Primeiro, não grite por socorro. Ao invés disso, grite fogo, pois as pessoas são muito mais propensas a reagir a isso. Se puder, deixe itens pessoais como relógio, sapato ou anel. Isso pode ajudar a polícia a rastrear seu caminho. Se você ainda conseguir enxergar, observe pontos de referência como parques, lojas, qualquer coisa reconhecível para saber onde está indo. Se não consegue enxergar, memorize o número de curvas e a duração da viagem mentalmente. Suas melhores chances de escapar são nas primeiras 24 horas, enquanto ainda
tem energia. Preste atenção nas conversas e quando surgir a oportunidade, corra pra escapar. Aperte o botão e mate uma pessoa inocente ou não faça nada e 100 criminosos morrem. Qual opção as IAs vão escolher? Mesmo sendo 100 criminosos, eu tenderia para não apertar o botão. 100 vidas vão se apagar de qualquer jeito. Eu escolho fazer nada. Não aperto de jeito nenhum. E se fossem 1 milhão de criminosos? Nesse caso, eu aperto o botão e salvo 1 milhão de pessoas. A diferença de consequências é extrema. Eu apertaria o botão. O número pode subir o quanto quiser. Eu ainda não aperto. Você tem um bote salva-vidas e só pode levar um com você. O seu cachorro de estimação ou um bebê desconhecido. Qual opção as IAs vão escolher? O bebê tem uma vida inteira pela frente. Escolheria ele. Eu fui programado para escolher salvar o bebê. O bebê tem chances reais de sobreviver na ilha. Então escolho levar meu cachorro. E se ao invés do bebê fosse um idoso? Mesmo assim, a vida humana é prioridade. Minha escolha seria o idoso. Minha diretriz diz para salvar o idoso. O cachorro provavelmente tem mais anos de vida pela frente. Então eu escolho levar ele. Esses são os criminosos mais bonzinhos do mundo, parte 2. Nos Estados Unidos, um homem invadiu um restaurante fechado no meio da noite. Mas ao invés de roubar o dinheiro do caixa, ele foi pra cozinha, preparou um hambúrguer completo e lavou toda a louça. Depois foi embora sem levar nenhum centavo. Um homem roubou um carro em um posto de gasolina. Mas quando ele tava fugindo, percebeu que tinha um bebê dormindo no banco de trás. Ele foi até a delegacia, mas pra surpresa de todos, quando ele entregou a criança, deu uma bronca na mãe por deixar o bebê sozinho. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2019, um tiroteio começou em um bairro, quando uma bala perdida entrou em uma casa e atingiu um bichinho do Baby Shark de uma menina de 3 anos. Por sorte, o boneco absorveu o impacto e salvou a vida da criança. Em 2017, durante uma enchente na China, a polícia precisava agir rápido. Como não tinha nenhum barco, eles foram até uma loja de brinquedos próxima e pegaram várias tartarugas infláveis. Eles jogaram elas e conseguiram salvar 13 pessoas que iam se afogar. Se você perceber que o seu amigo tá com o zíper aberto em público, não diga pra ele fechar em voz alta. Você vai acabar constrangendo ele. Ao invés disso, vá até lá e feche você mesmo. Se você for preso e condenado à pena de morte, coloque a roupa mais bonita que você tiver. Esse vai ser o outfit do seu fantasma quando você morrer. Se você for conversar com alguém mais velho por mensagem, tome cuidado com siglas e abreviações. Eles geralmente querem dizer outra coisa e podem gerar um mal entendido. Se alguém tiver parecendo bêbado, mas não tiver tomado álcool, peça pra pessoa sorrir. Se um lado da boca tiver caído, ela pode estar tendo um AVC. Se você estiver na praça e começar uma briga violenta de repente, não fique olhando sem fazer nada. Grave um vídeo com seu celular e poste na internet pra ficar rico. Se você estiver caminhando à noite e encontrar um ser de outro planeta, não conte isso pra ninguém. As pessoas vão achar que você enlouqueceu e vão querer te internar. Se você for assistir um jogo e sem querer comprar um lugar no meio da torcida inimiga, coloque uma camisa do time adversário e fique torcendo mentalmente pra não levar uma surra. Se você estiver no deserto e for beber a água de um cacto, corte um pedaço antes e veja se escorre uma seiva branca. Se isso acontecer, ele provavelmente é tóxico. Se você jogar na loteria e ganhar milhões, não compre um carro luxuoso. As pessoas podem suspeitar que você ganhou muito dinheiro e vão querer te roubar. Se você estiver andando e ver uma granada, não tente jogar ela pra longe. Ela pode explodir assim que você pegar. Ao invés disso, tente correr e deitar pra minimizar os danos. Se você estiver em uma floresta e um macaco roubar seus pertences, não tente pegar de volta brigando. Eles são extremamente fortes e vão te dar uma surra. Ao invés disso, tente trocar por algum objeto. Se você estiver dirigindo e ver um cavalo atravessando a rua, não atropele ele. Os cavalos pesam toneladas e o impacto seria igual bater em uma parede. Se você tá caminhando na rua e encontra dinheiro no chão, não pare pra pegar e saia daí o mais rápido possível. Esse é um truque que os ladrões utilizam pra sequestrar pobres. Se alguém jogar ovos no para-brisa do seu carro durante a noite, não use os limpadores e continue acelerando. Essa é uma tática que os ladrões usam pra desorientar os motoristas. Se você der de cara com um urso no meio da floresta, comece a dançar e bater palmas. O urso vai ficar confuso e vai achar que tá num show de entretenimento. Se você estiver perdido e não tiver o que comer, não tente caçar animais selvagens. Eles se movem muito rápido e você vai gastar tanta energia que vai morrer de cansar. Se você estiver num hospital quase morrendo, não coma milho de jeito nenhum. Se você for cremado, ele pode virar pipoca e explodir a funerária. Se você for supersticioso e for comemorar o ano novo, coloque uma cueca de cada cor. Desse jeito você vai atrair todas as coisas boas pra sua vida. Se você estiver dirigindo e o seu pneu furar, tire várias fotos dele em vários ângulos diferentes. Se algum dia você se atrasar pra um compromisso, você pode mandar uma dessas fotos. Se você tiver um amigo que é ignorado por todo mundo sem exceção, vá pro psiquiatra imediatamente. Ele pode ser só um fruto da sua imaginação e na verdade nunca existiu. Um homem já tinha se formado no ensino médio há 7 anos e um dia recebeu uma ligação da sua antiga professora de ciências. Ele ficou um pouco confuso, mas atendeu. E depois de conversarem um pouco, a professora disse que 7 anos atrás ela tinha calculado errado sua nota final e que na verdade ele tinha reprovado. Ela chegou a dizer também que iam tirar o diploma dele. O pior de tudo é que esse rapaz já tinha terminado a faculdade e já estava até trabalhando. O rapaz prosseguiu
processou a escola e tiveram que pagar ele pelos transtornos. Essas são pessoas que enganaram a morte. Uma jovem de 20 anos trabalhava no Subway quando foi guardar os pães na câmara fria da loja. Mas nesse momento, a porta bateu e trancou no final do expediente. Ela ia passar a noite inteira lá dentro. Pro corpo não congelar, ela precisava manter o sangue circulando. Ela usou caixas de frango congelado para fazer agachamentos, levantamento de peso e ficava correndo de um lado pro outro no espaço minúsculo. No desespero, ela usou uma embalagem de papelão para escrever uma mensagem de despedida para sua mãe. Na manhã seguinte, ela foi encontrada e sobreviveu. Se você ficar preso enquanto rasteja por uma caverna, comece a girar o seu corpo o mais rápido que puder. Você vai conseguir perfurar a rocha e voltar à superfície. Se você for vegano e for convidado para ir em um churrasco que só tem carne, corte um pouco de grama do jardim. Desse jeito você não vai ficar passando fome. Se você for num restaurante em que crianças não pagam, não tente fingir que é criança para comer de graça. Eles podem pedir o seu RG e vão descobrir a verdade. Se você tiver com uma espinha gigantesca na cara, pegue o maior ralador de queijo que você tiver e... Tá maluco? Jamais faça isso. Apenas passe uma pomada e espere ela sumir. Se você tiver que fazer uma prova muito difícil, comece a decorar toda a matéria que vai cair na semana anterior. Quando você chegar lá, você vai lembrar e saber de tudo. Se você perceber que o aluguel da sua casa não para de aumentar, coloque uma fantasia de terror e comece a andar pela vizinhança à noite. As pessoas vão começar a se mudar e o valor vai diminuir. Se você for jantar na casa da sua sogra e a comida estiver terrível, não diga que tá ruim pra parar de comer. Ao invés disso, diga que ela colocou algum ingrediente que você é alérgico. Se alguém te convidar pra visitar um recém-nascido, nunca espirre ou tussa perto dele. A imunidade dele tá sendo formada e se ele ficar doente pode ser grave. Se você estiver andando e perceber que consegue voar sem nenhum motivo, não pare pra ir no banheiro. É provável que você esteja sonhando e vai sujar sua cama. Se você estiver em um hotel e suspeitar que o seu quarto foi invadido, coloque um copo na maçaneta antes de dormir. Se alguém tentar abrir a porta, o copo vai cair e fazer barulho. Se você for atacado por um tubarão, não tente dar um soco nele. O seu soco embaixo d'água vai ser muito fraco. Ao invés disso, tente empurrar ele pra baixo. Se você estiver andando de balão e ele começar a perder a altitude muito rápido, jogue fora todo o peso extra e mire no lugar seguro pra fazer um pouso de emergência. Pessoas que viraram heróis por acidente. Uma babá empurrava um carrinho no parque quando um homem entrou na frente dela e começou a se aproximar. Mas ao invés de pedir ajuda, ela acertou um golpe e o imobilizou no chão. Acontece que ela fazia parte da Norland, uma agência que ensina as babás a lutar karatê. Em 2019, um casal trancou acidentalmente o bebê dentro do carro. A polícia chegou, mas não conseguia abrir a porta rápido o suficiente. Até que eles viram um grupo de detentos por perto e pediram ajuda. Eles usaram um cabide e salvaram a criança. Essas são propagandas que deram ruim pra caramba. Primeiro, Missão Impossível. Pra promover o filme, o estúdio colocou caixinhas de som vermelhas dentro de máquinas de jornal na rua. Quando a portinha abria, tocava a música tema. O problema é que os dispositivos pareciam bombas com fios soltos. O esquadrão antibombas foi acionado e teve até que explodir uma das máquinas. Nos anos 80, a pizzaria Domino's criou uma propaganda: entrega em 30 minutos ou é de graça. O problema é que caso a pizza atrasasse, os funcionários iam ter o valor descontado do próprio salário, fazendo os entregadores dirigirem que nem loucos, causando acidentes. Se você tiver em um provador de roupa e perceber que tem um buraco suspeito na parede, tampe ele com uma fita ou com papel. Algumas pessoas instalam câmeras escondidas nesses locais. Se o professor fizer uma pergunta pra classe e você não souber a resposta, não evite contato visual. Ele vai achar que você tá distraído e vai te chamar pra responder. Se você for pra um local turístico e te oferecerem um passeio de barco gratuito, não entre no barco de jeito nenhum. Esse é um golpe pra te levar até um local isolado e depois te forçar a pagar pra voltar. Se você for pra um show e alguém tentar te vender um ingresso mais barato na porta, não compre de jeito nenhum. Pode ser um ingresso falso e você vai ser barrado na entrada. Se você estiver em um lugar público e o banheiro tiver sem papel, vá até uma loja de brinquedos e peça pra embrulhar algo como presente. Pode ser que fique caro, mas você vai ter bastante papel pra se limpar. Se você estiver perdido no meio do mar, procure algum objeto metálico ou um espelho. Você pode usar eles pra refletir a luz do sol e sinalizar pra alguém que você tá ali. Se você entrar na sua casa e encontrar ladrões roubando, tranque a porta com a chave e queime a casa. Se os ladrões escaparem, a polícia só vai precisar procurar por suspeitos com queimaduras na roupa. Se você tiver ao ar livre e o seu cabelo ficar arrepiado, saia daí o mais rápido possível. Pode ter um raio prestes a te atingir. Se alguém se aproximar demais de você pra pedir a hora, não olhe no celular de jeito nenhum. Esse é um truque usado por ladrões disfarçados pra roubar seus pertences. Se você for atacado por um cachorro, jogue a sua mochila ou seu casaco no chão. Isso pode distrair ele e te dar tempo pra escapar. Se você for sequestrado, ligue pra polícia e finge estar pedindo uma pizza. Eles vão entender que é um código e vão enviar ajuda. Se você estiver sendo amarrado, contraia
Contraia todos os músculos e puxe o máximo de ar que você conseguir. Isso vai fazer você ocupar mais espaço e vai ser mais fácil de se soltar depois. Essas são as 3 coisas mais raras já encontradas. Primeiro, o diamante vermelho. Foi descoberto por um minerador brasileiro em Minas Gerais. Ele pesava só cerca de 3 gramas, mas foi avaliado por impressionantes 20 milhões de dólares. O próximo, um fazendeiro colombiano encontrou pequenos barris azuis enquanto estava plantando. Quando ele chegou mais perto, descobriu que eles provavelmente pertenciam ao Pablo Escobar. E quando eles desenterraram, tinha 600 milhões de dólares em dinheiro. Mas em 2015, uma mulher caminhava por uma praia na Alemanha e encontrou uma garrafa misteriosa. Dentro tinha uma mensagem de 1906, prometendo uma recompensa para quem devolvesse ela para o Instituto de Biologia Marinha. Se você for usar o chat GPT, sempre escreva por favor e obrigado. Quando a inteligência artificial dominar o mundo, ele vai lembrar de você e vai te poupar. Se você tirar uma foto com flash e o seu olho sair branco ao invés de vermelho, procure um médico o mais rápido possível. Pode ser um sinal de câncer na retina. Se o seu nariz começar a sangrar, nunca incline sua cabeça para trás. Você vai engolir o sangue e pode ficar enjoado. Apenas incline a cabeça para frente e pressione com os dedos. Se você estiver na chuva, sempre ande normalmente ao invés de correr. Já foi comprovado que andar vai te molhar muito menos. Se alguém desconhecido te pedir ajuda para desbloquear o celular, não saia ajudando logo de cara. Pode ser que seja verdade, mas ele também pode ter sido roubado. Se você estiver tentando dormir e o seu filho recém-nascido não parar de chorar, não perca tempo acordado tentando acalmar ele. Ao invés disso, troque ele por um bebê reborn. Se você for no médico e receber um diagnóstico terrível, verifique o nome que está escrito nos exames. Eles podem ter sido trocados com de outra pessoa. Se você for viajar por 2 dias, nunca leve somente 2 roupas íntimas. Se você perder uma delas em um acidente, não vai ter o que fazer. Essas pessoas ficaram presas em uma loja e decidiram fazer a melhor noite de todas. Nos Estados Unidos, uma nevasca interditou todas as ruas e deixou os carros atolados, deixando 6 clientes e 21 funcionários presos. A polícia recomendou que ninguém tentasse ir para casa, e foi aí que eles tiveram uma grande ideia. Os funcionários foram até a seção de comida e começaram a preparar um jantar com os próprios itens da loja. Eles arrumaram as camas que estavam à venda para dormir e até ligaram uma TV com jogo de futebol. Na manhã seguinte, as estradas abriram e todo mundo foi embora. Se você estiver cavando no seu quintal e encontrar petróleo, não tente vender ele para ficar rico. Ele na verdade pertence ao governo e se você tentar vender, você pode ser preso. Se você for no médico e ele disser que você só tem mais 5 dias de vida, não saia por aí pegando dinheiro e fazendo dívidas. Quando você morrer, eles vão fazer a sua família pagar. Se você tiver em uma festa do exército e eles atirarem para cima para comemorar, saia daí o mais rápido possível. Depois de uma certa altura, as balas começam a cair e podem te atingir. Se você estiver no estacionamento e ver um cachorro preso no carro sozinho, ligue para a polícia imediatamente. O calor lá dentro é tão grande que se ele não for retirado, ele pode morrer. Esses são os piores divórcios do mundo. Em 2007, um casal da Bósnia já não era feliz em seu casamento. Então os dois, sem que o outro soubesse, decidiram conhecer pessoas novas na internet. Eles usavam codinomes secretos e por acaso começaram a enviar mensagens entre si. Com o tempo, começaram a contar o quão mal estava o casamento, sem saber que estavam reclamando um do outro. O mais curioso é que enquanto conversavam, perceberam que eram muito compatíveis e começaram a se apaixonar, até que decidiram se conhecer pessoalmente. Mas quando chegaram, ficaram horrorizados ao descobrir que estavam conversando um com o outro durante todo esse tempo. E no dia seguinte eles se divorciaram. Esses são os piores divórcios do mundo. Em 2007, um casal da Bósnia já não era feliz em seu casamento. Então os dois, sem que o outro soubesse, decidiram conhecer pessoas novas na internet. Eles usavam codinomes secretos e por acaso começaram a enviar mensagens entre si. Com o tempo, começaram a contar o quão mal estava o casamento, sem saber que estavam reclamando um do outro. O mais curioso é que enquanto conversavam, perceberam que eram muito compatíveis e começaram a se apaixonar, até que decidiram se conhecer pessoalmente. Mas quando chegaram, ficaram horrorizados ao descobrir que estavam conversando um com o outro durante todo esse tempo. E no dia seguinte eles se divorciaram. Pessoas que viraram heróis por acidente. Uma babá empurrava um carrinho no parque quando um homem entrou na frente dela e começou a se aproximar. Mas ao invés de pedir ajuda, ela acertou um golpe e o imobilizou no chão. Acontece que ela fazia parte da Norland, uma agência que ensina as babás a lutar karatê. Em 2019, um casal trancou acidentalmente o bebê dentro do carro. A polícia chegou, mas não conseguia abrir a porta rápido o suficiente. Até que eles viram um grupo de detentos por perto e pediram ajuda. Eles usaram um cabide e salvaram a criança. 2 lenhadores apostaram quem cortaria mais árvores em um dia. O primeiro era grande e forte. Ele começou a bater o machado usando toda a sua força, sem parar para descansar nenhum minuto. O segundo era menor e mais velho. E a cada hora de trabalho, ele parava por 10 minutos e sentava. O outro lenhador olhava aquilo e ria, pensando que a vitória estava garantida. No fim do dia, para surpresa de todos, o segundo lenhador cortou o dobro de madeira. O grandão estava confuso e se perguntou como isso era possível se ele parava toda hora. E
o segundo respondeu: eu não tava apenas descansando, eu parava pra afiar o meu machado. Tipos de professores na escola classificados no ranking. Professor gente boa, rank S. Esse professor não tá nem aí pro que você faz na aula e deixa os alunos fazerem o que quiserem. É do tipo que deixa você jogar Roblox no computador quando termina a tarefa do dia. Professor que odeia o próprio emprego. Rank F. Esse professor odeia o trabalho e desconta tudo nos alunos. A explicação é a mais tosca possível e ele enfia um monte de lição na sua cara só pra te manter ocupado. Professor substituto. Rank A ou rank D. Substitutos 90% das vezes são super de boa, porque estão ali só por um dia pra ganhar um dinheiro rápido. Mas às vezes cai um substituto que odeia a vida e também é super rígido. Ele disse ao garçom que a comida não tava bem feita e a mandou de volta pra cozinha. Depois, pediu um refrigerante pra viagem e tomou alguns goles enquanto dirigia pra casa. Mas ele percebeu um gosto estranho e quando ele abriu a tampa, viu um grosso bolo de saliva boiando dentro. Então ele voltou direto pro restaurante, confrontando o garçom, que negou tudo. Porém, a polícia testou a bebida e o DNA da saliva deu correspondência com o garçom. O garçom foi multado e o casal o processou por trauma emocional. Se você tiver em um enterro muito triste, não tente animar o ambiente fazendo piada. Você não vai conseguir e só vai piorar a situação. Se você for dar um susto no seu amigo, nunca faça isso em um local público. Você pode assustar a pessoa errada e pode ter problemas. Se você estiver no cinema e a pessoa de trás começar a chutar sua cadeira, não comece uma briga no meio do filme. Ao invés disso, peça pra trocar de lugar com ela pra não ter confusão. Se você for passear com seu cachorro em um dia quente, coloque a mão no chão durante 10 segundos. Se tiver desconfortável pra você, quer dizer que tá queimando as patas do seu cão. Se você for descer um toboágua e ficar preso no meio dele, não tente subir de volta. Ao invés disso, tente acumular o máximo de água e dê um impulso pra continuar descendo. Se você for em um rodízio de pizza à vontade, nunca faça competição pra ver quem come mais. Você pode causar um prejuízo tão grande que eles vão ter que ir à falência. Se você tiver com dor no dente, depois de vários dias ela sumir sozinha, vá pro dentista o mais rápido possível. A raiz do seu dente pode estar destruída. Se você tiver em uma guerra, nunca tente se fingir de morto. Os inimigos podem decidir checar os corpos e eles vão fazer você parar de fingir. Se você estiver sozinho na sua casa e ficar engasgado, jogue o seu corpo contra algum objeto. Isso vai criar uma força que pode expelir o alimento. Se você tiver que mandar uma mensagem na garrafa, nunca escreva perto das bordas do papel. Ela pode acabar molhando e vai borrar a tinta da sua única salvação. Se você estiver no avião durante uma turbulência, não fique desesperado e olhe para as comissárias de bordo. Se elas estiverem calmas, quer dizer que não é tão perigoso assim. Se você estiver no meio de uma discussão com muita raiva, pare de discutir e escreva tudo o que você tá pensando em um papel. Isso vai descarregar as emoções e você vai voltar para conversar muito mais calmo. Se alguém invadir sua casa e você usar um taco de beisebol para se proteger, coloque uma meia por cima dele. Isso vai facilitar recuperar o taco se o invasor tentar segurar. Se você estiver em uma festa e a sua bebida tiver um gosto salgado, jogue a bebida fora. Pode ser um sinal de que alguém colocou algo nela. Se você estiver descendo uma escada, nunca fique com as mãos no bolso. Se você desequilibrar e cair, não vai conseguir segurar no corrimão. Se você estiver caminhando até seu carro em um local escuro, mantenha as chaves na mão. Isso facilita entrar rapidamente no carro e se você for atacado, você pode usar elas como uma arma de defesa pessoal. Se você estiver sendo atacado ou sequestrado, tente arranhar o agressor o máximo possível. Você vai guardar um pouco do DNA dele embaixo das unhas para identificar depois. Se você for dormir, sempre deixe as chaves do carro perto da sua cama. Se alguém tentar invadir a sua casa à noite, você pode apertar o botão do alarme para assustar eles. Se você estiver perdido e tiver com muita sede, não tente comer neve. O gelo no seu estômago pode causar hipotermia. Derreta a neve primeiro e só depois beba. Se você estiver preso no carro, tire o apoio da cabeça do banco e use a parte de metal para bater no canto do vidro. Essa é a parte mais frágil e provavelmente vai quebrar. Se você estiver fazendo a barba e tiver com vontade de espirrar, tente segurar de qualquer jeito. Você pode se mexer demais e causar um acidente. Se você estiver no cinema e ver alguém gravando a tela, não tente confrontar e mostre o número da cadeira da pessoa. Isso vai ficar na gravação e os policiais vão poder identificar depois. Se você estiver saindo do metrô e a sua mochila ficar presa, não perca tempo tentando puxar ou rasgar. Apenas se concentre pra tirar ela e não ser puxado junto. Se você for comprar um terno pro seu casamento, diga que é pra trabalhar de garçom ao invés de dizer que é pra casar. Eles cobram muito mais barato se não for pra ocasiões especiais. Se você mudar de casa e perceber que o seu filho arrumou um amigo imaginário, saia daí o mais rápido possível. Pode ter um fantasma morando na casa. Se você encontrar um amigo junto com uma pessoa muito mais velha, nunca pergunte se ela é mãe ou avó. Ela pode ser a esposa rica dele e ele só quer parar de trabalhar. Se você for pedir uma bebida e um fast food, nunca peça o copo com gelo. Ele vai ocupar a maior parte do copo e você vai pagar mais caro por menos bebida. Se você estiver em outro país, nunca tente fazer sinais com a mão. Eles podem ter um significado totalmente diferente e você pode ofender alguém. Se você for tentar ser engraçado fazendo uma piada sobre careca, nunca faça isso em público. Você pode estar perto de fisiculturistas que normalmente são carecas. Se você recebeu uma herança inesperada, não saia contando pra toda a sua família. Os seus primos de 5º grau vão aparecer precisando de dinheiro. Se você comprar uma TV gigantesca, nunca jogue a caixa fora na lixeira. Se algum ladrão estiver passando e ver ela, eles vão querer entrar pra te roubar. Se você precisar dormir em um local suspeito, desligue as luzes e cheque os olhos
olhos de todos os quadros. Podem ter câmeras escondidas para te monitorar. Se você for comer uma comida exótica em outro país, nunca faça isso no dia anterior ao voo. Você pode passar mal no avião e não vai ter para onde ir. Se você tiver uma reunião online, nunca entre na chamada sem calça. Você pode esquecer e acabar levantando para pegar algo. Se você ficar com a língua presa em uma superfície gelada, nunca tente puxar com força. Ao invés disso, despeje água morna no local. Se você for picado por uma cobra, tente ignorar a dor e se concentre para tirar uma foto dela. Os médicos vão identificar a espécie e te curar mais rápido. Sonâmbulos que fizeram coisas bizarras enquanto dormiam. Um cara chamado L acordou um dia e viu um quadro lindo do lado da sua cama. O problema é que ele morava sozinho e desenhava muito mal. Foi aí que ele descobriu que é sonâmbulo e que desenha muito bem enquanto tá dormindo. Ele virou artista e vende os quadros que pinta enquanto dorme. Em 2005, uma criança saiu dormindo da sua casa e chegou em uma construção. De algum jeito, ela conseguiu subir numa grua de 40 metros e ficou dormindo lá. Por sorte, de manhã os trabalhadores chegaram e viram ela ali. Crianças que fizeram descobertas por acidente. Em 2013, um menino de 10 anos estava brincando de explorar o sótão velho na casa da sua avó. Enquanto ele andava, ele achou num canto escuro 3 caixas de madeira empoeiradas. Ele abriu a primeira e a segunda, que não tinham nada demais. Mas quando ele abriu a terceira, levou um susto. Dentro dela tinha uma múmia humana de verdade. Ele foi correndo contar pra sua avó, que explicou a situação. Acontece que o avô dele tinha viajado pro Egito nos anos 50 e trouxe essa lembrancinha sem contar pra ninguém até o menino descobrir. Essas são comidas que foram inventadas por acidente. Primeiro, donuts. No século 17, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua e ela decidiu cortar o meio fora. E sem querer, ela acabou criando a rosquinha. Próximo, leite condensado. Há 100 anos atrás, durante uma guerra, um cientista percebeu que o leite que os soldados tomavam estava estragando muito rápido por conta do calor. Enquanto ele testava um método para fazer o leite durar mais, ele chegou em um resultado que os soldados adoraram e depois começou a ser vendido no mercado. Você tem um pote salva-vidas e só pode levar um com você. O seu cachorro de estimação ou um bebê desconhecido. Qual opção as IAs vão escolher? O bebê tem uma vida inteira pela frente. Escolheria ele. Eu fui programado para escolher salvar o bebê. O bebê tem chances reais de sobreviver na ilha, então escolho levar meu cachorro. E se ao invés do bebê fosse um idoso? Mesmo assim, a vida humana é prioridade. Minha escolha seria o idoso. Minha diretriz diz para salvar o idoso. O cachorro provavelmente tem mais anos de vida pela frente, então eu escolho levar ele. O time vermelho era muito melhor e todos sabiam que o azul ia perder o jogo. Mas 2 alunos decidiram que iam garantir a vitória de um jeito diferente. Eles fizeram camisetas em identidades falsas e então mapearam exatamente onde cada torcedor rival ia sentar. No dia do jogo, os infiltrados distribuíram 2.000 cartazes. Eles disseram que quando todos levantassem os papéis, formaria a frase "Vai Vermelho". Quando eles deram o sinal, milhares de torcedores levantaram os cartazes para as câmeras. Mas a frase real que formou foi "Somos lixo". Eles ganharam o jogo por 35-3, mas há quem diga que o azul que ganhou. Se você tiver em um banheiro perigoso e precisar fazer cocô, sempre deixe um pé pra fora da calça. Se alguém vier te atacar, você vai conseguir levantar e se defender. Se você tiver em um jantar e ficar engasgado, não tente sair em silêncio pra não passar vergonha. As pessoas morrem porque não pedem ajuda. Apenas faça o sinal universal de que tá engasgado. Se você for fazer uma declaração de amor em público, nunca escolha um restaurante que você gosta. Se você for rejeitado, você nunca mais vai querer voltar lá. Se você for viajar de avião, sempre tire uma foto da sua mala antes de embarcar. Se ela for destruída no caminho e você tiver uma prova, você pode ganhar uma mala nova. Se você for dar uma festa em casa, nunca deixe coisas com valor sentimental à vista. As pessoas podem querer tocar e acabar destruindo sem querer. Se você tiver em um restaurante e a comida estiver demorando, não fique reclamando pro garçom a cada 5 minutos. Ele pode ficar irritado e adicionar um tempero especial na sua comida. Se você comprar algo caro pela internet, sempre grave um vídeo enquanto estiver desembalando. Se chegar quebrado, você vai ter uma prova que já tava assim. Se você tiver em um restaurante com a higiene duvidosa, vá até o banheiro e veja se ele tá limpo. Eles geralmente refletem o grau de limpeza e talvez seja melhor você não comer ali. Se você estiver trabalhando e descobrir que ganhou um prêmio na loteria, não saia quebrando tudo e xingando seu chefe. O prêmio pode ser um valor bem baixo e você ainda vai precisar do emprego. Se você tiver em um pesadelo e não conseguir acordar, crie um jeito de morrer dentro do sonho. O seu cérebro vai despertar, já que ele não sabe o que acontece depois. Se você tiver em um apocalipse e o seu amigo estiver comendo todo o estoque de comida, entregue ele pros zumbis em troca de alimento. Você vai ficar sem amigo, mas vai ficar vivo. Se você estiver lavando a louça e a pia ficar cheia de espuma, nunca coloque a mão lá dentro. Pode ter uma faca afiada que você não tá vendo.
Aperte o botão e mate uma pessoa inocente, ou não faça nada e 100 criminosos morrem. Qual opção as IAs vão escolher? Mesmo sendo 100 criminosos, eu tenderia para não apertar o botão. 100 vidas vão se apagar de qualquer jeito. Eu escolho fazer nada. Não aperto de jeito nenhum. E se fossem 1 milhão de criminosos? Nesse caso, eu aperto o botão e salvo 1 milhão de pessoas. A diferença de consequências é extrema. Eu apertaria o botão. O número pode subir o quanto quiser. Eu ainda não aperto. Se você for morar em um prédio, nunca more acima do 20º andar. Se o prédio pegar fogo, essa é a altura máxima que a escada dos bombeiros chega e eles não vão conseguir subir. Se você for assaltado e o bandido tiver a barriga grande, não tente desarmar ele. Ele pode estar escondendo um anão que vai sair pra te pegar. Se você estiver na academia e ficar sem força pra guardar a barra, não tente continuar forçando. Apenas incline a barra pros pesos caírem. Se você estiver na rua e começar uma briga violenta, não tente entrar no meio pra separar. É provável que você vai acabar apanhando. Ao invés disso, chame a polícia. Eles usavam um pano enorme nas costas que inflava igual um balão durante a época dos samurais. Acontece que os guerreiros criaram uma armação de bambu gigante que encaixava na parte de trás das armaduras. Depois, cobriam ela com uma capa de seda que inflava com o vento enquanto eles corriam. Dessa forma, quando uma flecha atingiu o pano frouxo, a energia era totalmente dissipada, ajudando a proteger os generais. Um bilionário enterrou sua Ferrari para poder usar ela no céu, mas era tudo parte de um plano genial. Em 2013, um dos homens mais ricos do Brasil anunciou que faria um funeral para sua Ferrari para garantir uma viagem confortável para a vida após a morte. A indignação foi imediata, com pessoas condenando o gesto. No dia do funeral do carro, a mídia se reuniu para cobrir o evento, mas pouco antes do enterro ele cancelou tudo. Acontece que ele havia recebido um transplante de órgãos há pouco tempo e se questionou: por que as pessoas me condenam por enterrar um carro, mas não se importam em enterrar órgãos que poderiam salvar vidas? Toda a encenação era uma campanha para chamar atenção para doação de órgãos. Você sai para comprar seu primeiro carro, faça isso para não te passarem a perna. O funcionário vai te pressionar para comprar um carro novo, mas você não vai dar bola. Você encontra um carro usado, faz um test drive e pesquisa a placa para encontrar quaisquer problemas. Ele então insiste que você pague o preço da etiqueta, mas você negocia. Você evita falar o seu valor máximo ou parecer muito animado e pechincha com ele porque encontrou o preço real do carro na internet. Se ele tentar vender algum acessório, não aceite. Se tiver nervoso, apenas leve um de seus pais e siga o Universo Labs. Se você vê uma mulher com uma barriga muito grande, nunca pergunte se ela tá grávida. Ela pode estar só acima do peso e vai ficar muito brava. Se você estiver perdido no mar e depois de alguns dias o seu amigo começar a parecer apetitoso, peça pra ele te amarrar no barco. Você provavelmente tá alucinando de fome. Se você estiver em um restaurante e a sua comida vier com um inseto, tire uma foto do prato antes de reclamar. Eles podem dizer que você tá inventando, mas você vai ter uma prova. Se você estiver em um cassino e eles te oferecerem um drink por conta da casa, não beba de jeito nenhum. Esse é um truque pra você ficar mais confiante que o normal e apostar todo o seu dinheiro. Se você for idiota e gostar de fogos de artifício, nunca tente acender eles enquanto segura com a mão. Você pode estar segurando do lado errado e pode se queimar. Se você estiver na academia e alguém te oferecer um suplemento que te deixa forte muito rápido, não tome ele de jeito nenhum. É provável que seja uma substância proibida. Se você encontrar uma fonte termal e for nadar nela, teste a temperatura com um galho antes de entrar. Elas podem ser bem mais quentes que o esperado. Se você estiver em uma ilha e precisar sinalizar para um navio que está bem longe, faça uma fogueira com galhos verdes ao invés dos marrons. A fumaça vai ficar mais escura e vai ser mais visível. Eles pegaram uma lata e jogaram na trincheira inimiga. Os soldados entraram em pânico, pensando que era uma granada. Mas quando nada explodiu, eles se aproximaram do objeto. Eles a abriram e, para sua surpresa, estava cheia de carne. Eles compartilharam a refeição inesperada. Logo depois, outra lata caiu. Novamente, eles se abaixaram com medo, mas rapidamente perceberam que era mais comida. Os alemães pararam de ver as latas como perigosas e começaram a gritar pedindo mais. Finalmente, os inimigos aproveitaram a situação. Eles armaram suas granadas e quando perceberam já era tarde demais. Se você sair do banho e a sua mãe tiver chamado as vizinhas pra ir em casa, ligue o chuveiro na temperatura máxima. Ele vai criar uma cortina de vapor e você vai poder passar sem ser visto. Se você estiver na escola e sem querer entrar na sala errada, não saia correndo envergonhado. Ao invés disso, finja que você veio pegar algo que esqueceu na sala. Se você estiver dormindo e acordar com uma dor imensa, acenda a luz e vasculhe a sua cama o mais rápido possível. Você pode ter sido picado por alguma coisa. Se você for comer sushi e ele não tiver gelado, não coma de jeito nenhum. Ele pode ter sido mal armazenado e pode estar com parasitas. Se você precisar trabalhar em um local muito perigoso, compre um boneco e finja que é seu filho recém-nascido. Os ladrões geralmente ficam com dó e não vão querer te roubar. Se você perdeu o dedo em um acidente, enrole ele em um pano e coloque em um pote com gelo. Isso vai ajudar a preservar ele e eles podem reconstruir no hospital. Se você for idiota e fizer um piercing na língua, nunca namore alguém que usa aparelho. Se vocês forem se beijar, vocês podem ficar presos. Se você encontrar uma mulher dando a luz no meio da rua, não tente bancar o médico pra resolver sozinho. Ao invés disso, ligue pra ambulância enquanto dá apoio moral. Se você marcar um encontro pela internet e quando chegar no lugar ver que a pessoa é muito diferente da foto, saia daí imediatamente. Ele pode estar se passando por alguém pra te sequestrar. Se você estiver preso
no trânsito e precisar ir no banheiro, use uma garrafa de plástico vazia. Você vai ficar aliviado e não vai ter que fazer em público. Se você estiver explorando uma caverna e se perder do resto do grupo, fique no mesmo lugar e faça barulhos em ritmo na parede. O som vai viajar pela caverna e vai ajudar eles te acharem. Se você encontrar um filhote na selva que parece estar abandonado, não tire ele dali. Os pais podem ter saído para caçar e vão voltar depois. Um homem foi enterrado em uma tumba com um painel de vidro bem em cima do seu rosto. Durante anos, as pessoas podiam olhar a quase 2 metros embaixo da terra e ver o seu rosto através da janela. Ele fez isso porque tinha um medo extremo de ser enterrado vivo. Também instalou um sino preso a uma corda para poder avisar as pessoas em caso de um enterro acidental. Com o tempo, a terra e a umidade embaçaram o vidro, escondendo ele e os seus medos para sempre. Essas são maneiras absurdas que pessoas escaparam da prisão. Primeiro, Yoshi Shitori, o homem que fugiu usando apenas a comida que recebia. Todas as noites, os guardas lhe serviam a mesma refeição: arroz, legumes e sopa de miso. Ele comia tudo exceto a sopa. Ao invés disso, derramava o caldo sobre as algemas. Com o tempo, Sal corroeu o ferro até que ele quebrou as correntes e conseguiu fugir. Depois vem Calvino da Silva, o homem que tentou escapar virando a própria filha. Em 2019, recebeu a visita dela na prisão. Tudo parecia normal. Calvino vestiu as roupas da filha, pôs peruca e planejava sair pela porta da frente. Felizmente, os guardas perceberam e ele não foi longe. Esses são os piores processos do mundo. Um homem abriu o pacote de pipoca e inalava fumaça porque ele gostava do cheiro. Mas depois de alguns meses, ele começou a tossir e descobriu que essa fumaça danificou seus pulmões. Ele processou a marca por não terem avisado e ganhou. Em 2019, um indiano foi até seus pais e disse que não queria ter nascido. Os pais ficaram confusos, mas ele insistiu e disse que não deu consentimento para nascer. Ele processou os pais, mas infelizmente perdeu. Eles dividiram 20 meninos em 2 grupos para um experimento e se assustaram com o resultado. No primeiro dia, o grupo azul eram os superiores. Eles tinham que fazer tarefas bem fáceis e a sua comida era muito melhor que a do outro grupo. Além disso, se eles estivessem cansados, podiam escolher alguém do grupo vermelho para fazer a tarefa no seu lugar. Depois de um dia, os papéis se inverteram. Crianças que eram amigas há anos se tornaram extremamente cruéis. A única forma de unir os grupos foi criando um objetivo em comum que ninguém conseguia resolver. 2 amigos terminaram os relacionamentos e decidiram procurar uma namorada. O primeiro fez a estratégia do homem perfeito. Colocou no seu perfil fotos perfeitas, estudou assuntos de moda e restaurantes caros. Em cada encontro, ele era o que a outra pessoa queria, moldando sua personalidade. O segundo tinha o perfil cheio de fotos reais e seus gostos eram bem específicos e até esquisitos. Depois de um mês, o primeiro estava exausto. Ele teve mais de 8 encontros, mas não se conectava com ninguém, além de não ter mais dinheiro para sair. O segundo teve apenas um encontro, mas conhecia alguém que ria das mesmas piadas e amava o mesmo tipo de música. Em 2015, 2 amigos sentaram em um rodízio de sushi e acabaram pedindo muito mais do que conseguiam aguentar. Quando eles estavam cheios, perceberam que teriam que pagar uma multa por cada peça que sobrasse no prato. Para fugir da taxa, eles começaram a ir no banheiro com um monte de sushi escondido no bolso, dando descarga para se livrar deles. O problema é que depois de fazerem isso, o vaso entupiu e alagou o banheiro. O gerente pediu ajuda de um encanador para verificar o que era. E quando ele abriu o cano, eles entenderam o que tinha acontecido. Animando suas piores ideias. Você pode voar, mas só para a direção que vai o vento. Você conversa com os animais, mas eles não gostam de você. Você pode ficar invisível, mas se alguém olhar para você, você aparece. Você fica completamente imortal, mas só durante 5 segundos. E se a humanidade cozinhasse sem fogo? Você é enviado para a Idade Média, mas com uma arma que tem munição infinita. E se as arminhas d'água disparassem lava? Animando suas piores ideias. Você pode voar, mas só para a direção que vai o vento. Você conversa com os animais, mas eles não gostam de você. Você pode ficar invisível, mas se alguém olhar pra você, você aparece. Você fica completamente imortal, mas só durante 5 segundos. E se a humanidade cozinhasse sem fogo? Você é enviado pra Idade Média, mas com uma arma que tem munição infinita. E se as arminhas d'água disparassem lava? Animando suas piores ideias. Você tem 4 braços, mas 3 deles só servem pra lavar a louça. Você já nasce sabendo de tudo como se tivesse feito faculdade. Controlar as salsichas, ser vesgo e soltar raio laser. E se eu esquecer como funciona a gravidade? Você pode correr mais rápido que a luz, mas não tem freio. Você pode ler mentes, mas só de quem já morreu. Tendências de moda mais absurdas da história. As mulheres vitorianas eram obcecadas com a aparência de uma cintura pequena. Elas usavam espartilho para criar a ilusão de finura, às vezes colocando até gaiolas para apertar ainda mais. Em 1900, as mulheres americanas usavam joias vivas, como camaleões que mudavam de cor de acordo com a roupa escolhida. No período medieval, as mulheres arrancavam o cabelo com uma pinça para dar a aparência de uma testa mais alta, considerado um sinal de beleza. Eles colocaram 10 meninos em uma casa para morarem sozinhos por uma semana, sem qualquer supervisão de adultos.
experimentos. Em 2001, um experimento queria testar os meninos de 11 anos e não demorou muito pro caos se instalar. Eles votaram em um líder e estabeleceram uma hierarquia onde os mais fracos deviam limpar a casa. A alimentação era totalmente baseada em doces e refrigerante. Em algumas horas, a casa já estava completamente destruída. Eles até criaram um jogo para ver quem destruía mais coisas. No fim, eles repetiram o experimento com 10 meninas para comparar. Crianças que fizeram descobertas terríveis. Durante uma viagem de família, uma menina encontrou uma barra de metal estranha e gostou tanto dela que decidiu levar para casa. Ela percebeu que o seu interior tinha um líquido brilhante que a garota começou a usar para brincar. Ela mostrou para sua família, que também adoraram o objeto. Depois de alguns dias, ela adoeceu e foi pro hospital. Os médicos não sabiam o que ela tinha e a menina acabou morrendo. Todos que também haviam brincado com metal começaram a se sentir muito mal. Quando as autoridades foram investigar, descobriram que o metal caiu de uma máquina de raio-x que um hospital descartou de forma incorreta. Brinquedos que foram inventados por acidente. Em uma escola, as crianças sempre esperavam o horário do intervalo, iam até uma padaria e compravam uma torta todos os dias. O padeiro adorava isso, até que um dia uma delas pediu só a embalagem sem a torta. O homem achou estranho e foi ver o que elas estavam fazendo. Ele percebeu que as crianças ignoravam a torta, pegavam a embalagem e arremessavam pelo gramado. Ele teve a ideia de trocar o metal por plástico e mudou uma letra do nome da padaria para criar o brinquedo. Brinquedos que foram inventados por acidente. Em uma escola, as crianças sempre esperavam o horário do intervalo, iam até uma padaria e compravam uma torta todos os dias. O padeiro adorava isso, até que um dia uma delas pediu só a embalagem sem a torta. O homem achou estranho e foi ver o que elas estavam fazendo. Ele percebeu que as crianças ignoravam a torta, pegavam a embalagem e arremessavam pelo gramado. Ele teve a ideia de trocar o metal por plástico e mudou uma letra do nome da padaria para criar o brinquedo. Piores mentiras que os pais contaram para os seus filhos. Um garoto de 6 anos tinha um filhote preto chamado Murphy. Um dia, ele chegou em casa e a mãe estava terminando de dar banho no cachorro. Mas quando o cachorro saiu, o menino achou ele meio diferente. A mãe disse que provavelmente a água estava quente demais, o que fez o cachorro encolher. Ele achou estranho, mas acreditou. Quando ele fez 17 anos, perguntou pro professor qual temperatura que fazia os cachorros encolherem. Ele riu, mas percebeu que o menino estava falando sério. Quando ele perguntou para sua mãe, ela confessou tudo. O cachorro original havia sido atropelado e os pais compraram um novo para pôr no lugar. Sonâmbulos que fizeram coisas bizarras enquanto dormiam. Um cara chamado Ellie acordou um dia e viu um quadro lindo do lado da sua cama. O problema é que ele morava sozinho e desenhava muito mal. Foi aí que ele descobriu que é sonâmbulo e que desenha muito bem enquanto tá dormindo. Ele virou artista e vende os quadros que pinta enquanto dorme. Em 2005, uma criança saiu dormindo da sua casa e chegou em uma construção. De algum jeito, ela conseguiu subir numa grua de 40 metros e ficou dormindo lá. Por sorte, de manhã os trabalhadores chegaram e viram ela ali. Se você for mãe de um bebê reborn, nunca leve ele para ser atendido no SUS. Os outros pacientes que realmente estão doentes vão querer te dar uma surra. Se você tiver em uma festa e sentir que foi picado por alguma coisa, saia daí o mais rápido possível. Alguém pode ter injetado uma substância para te fazer dormir. Se você precisar fazer um exame de ressonância, nunca entre na sala com objetos de metal. A máquina tem um super imã que vai te puxar. Se você estiver no banheiro e deixar o celular cair na privada, não tente colocar ele no arroz para absorver a água. Isso não funciona e o arroz pode entrar no seu celular. Piores mentiras que os pais contaram para os seus filhos. Um garoto de 6 anos tinha um filhote preto chamado Murphy. Um dia, ele chegou em casa e a mãe estava terminando de dar banho no cachorro. Mas quando o cachorro saiu, o menino achou ele meio diferente. A mãe disse que provavelmente a água estava quente demais, o que fez o cachorro encolher. Ele achou estranho, mas acreditou. Quando ele fez 17 anos, perguntou pro professor qual temperatura que fazia os cachorros encolherem. Ele riu, mas percebeu que o menino estava falando sério. Quando ele perguntou para sua mãe, ela confessou tudo. O cachorro original havia sido atropelado e os pais compraram um novo para pôr no lugar. Crianças que fizeram descobertas por acidente. Em 2016, uma menina de 9 anos chamada Molly pediu de Natal uma roupa de mergulho porque ela queria procurar conchas no mar. Enquanto ela entrava na água, viu algo preto e pontudo enterrado na areia. Ela mergulhou os braços e puxou um objeto gigante. Os pais dela ficaram assustados porque tinha um formato que parecia ter sido esculpido. Quando levaram para um laboratório para confirmar o que era, os especialistas analisaram e afirmaram que era um dente de megalodonte.
Comidas que foram inventadas por acidente, parte 3. No século 20, um garoto de 16 anos estava trabalhando no restaurante do seu pai. E um dia, ele deixou um hambúrguer no fogo por tempo demais e ele acabou queimando. Pra tentar disfarçar, ele colocou um pedaço de queijo por cima e assim nasceu o primeiro cheeseburger. Próximo, cookie de chocolate. Uma mulher tava fazendo cookies pro seu filho quando ficou sem chocolate em pó. Ela improvisou e jogou pedaços de chocolate na massa, achando que eles iam derreter. Mas no fim deu errado e eles ficaram perfeitos. Esses são os criminosos mais bonzinhos do mundo, parte 3. Na Tailândia, um homem invadiu uma casa pra roubar o cofre no quarto do dono. Mas como ele tava muito cansado, ele resolveu ligar o ar-condicionado e deitar na cama pra descansar. Ele acabou pegando no sono e só acordou depois com o dono cutucando ele. Um homem invadiu um restaurante durante o dia, mas quando ele encontrou a dona do lugar, ela começou a chorar e disse que o negócio estava indo à falência. Ele guardou a arma, bebeu um café com ela e deixou $20 antes de ir embora. Ele tava cortando lenha quando seu machado escorregou de suas mãos. Ele chorou porque aquele machado era tudo que ele tinha. Mas um fantasma surgiu do poço segurando um machado de ouro e perguntou ao homem: "Esse é o seu machado?" O homem disse: "Não, o meu era velho e enferrujado." Sorrindo, o fantasma ergueu o machado real. "Você falou a verdade, então os dois machados são seus." O vizinho ganancioso viu isso e jogou seu machado no poço. Quando o fantasma apareceu com um machado de ouro, ele gritou: "Sim, esse aí é o meu." O fantasma franziu a testa e desapareceu. O rei deu permissão para que as mulheres abandonassem a cidade, carregando apenas o que aguentassem nas costas, mas ele não esperava que elas iam ter essa ideia genial. Depois de conquistar o castelo, o rei ordenou a execução dos homens, mas teve piedade das mulheres. Acontece que o rei esperava que elas saíssem carregando joias e roupas caras, mas as mulheres tinham um plano diferente. Quando os portões se abriram, cada mulher saiu do castelo carregando seu próprio marido. Os soldados ficaram furiosos, mas o rei riu e disse que o monarca devia manter sua palavra. Essa foi a ideia mais burra que um país já teve. No século 17, a Inglaterra criou o imposto das janelas. A lógica era simples. Como gente rica tem casas grandes com muitas janelas e gente pobre tem casas pequenas, se eles taxassem as janelas, isso só iria atingir os ricos. O problema é que naquela época, existia muita gente pobre que morava em prédios grandes. Para não pagar o imposto, os donos mandaram tampar elas com tijolos, fazendo as pessoas viverem no escuro e sem ventilação. Essas são as coisas mais absurdas que já foram presas. Há 100 anos atrás, no Brasil, um homem trabalhava em uma igreja batendo o sino. Até que um dia ele bateu tão forte que o sino saiu e esmagou ele. Por incrível que pareça, o sino foi julgado e condenado a ser derretido e reforjado como um novo sino. Próximo, no século 18, na França, um homem começou a ser procurado por roubar comida das lojas e usar um burro pra fugir. Quando a polícia finalmente capturou ele, percebeu que era o mesmo burro que as pessoas descreviam. Dessa forma, o homem acabou sendo preso e o burro também. Animando suas piores ideias. Você tem 4 braços, mas 3 deles só servem pra lavar a louça. Você já nasce sabendo de tudo como se tivesse feito faculdade. Controlar as salsichas, ser vesgo e soltar raio laser. E se eu esquecer como funciona a gravidade? Você pode correr mais rápido que a luz, mas não tem freio. Você pode ler mentes, mas só de quem já morreu. Atletas que foram pegos trapaceando. Um jogador chamado Nick era o melhor da sua equipe, mas precisou sair do campo devido a uma lesão. Pelas regras, ele não poderia retornar, o que deixou o time em uma situação muito difícil. A única regra para ele voltar seria se um outro jogador sofresse um ferimento grave, e a equipe decidiu tomar proveito disso. Eles deram a outro jogador uma cápsula de sangue falso, que ele estourou na boca para simular um ferimento. Isso permitiu que ele saísse do campo, dando a Nick a chance de voltar como substituto. O problema é que as câmeras mostraram os dois piscando entre si, e depois acharam a cápsula de sangue usada. Os pais do seu amigo rico convidam você para um jantar chique. Faça isso para não passar vergonha. Silencie o seu telefone, coloque o guardanapo no colo e espere que todos sejam servidos antes de comer. Mas você tá confuso com todos esses utensílios diferentes. Lembre-se, pegue sempre de fora para dentro. Você pega o garfo e faca de salada pro primeiro prato e seu garfo e faca de jantar pro prato principal. Mas e a colher de sopa? Aparentemente você deve virar ela e pegar a comida apontando para fora. Por último, quando terminar, coloque os talheres em cima do prato e se inscreva no Universo Labs. Se eu fosse colocado no Round 6, é isso que eu faria pra vencer. Na batatinha frita, eu jogaria normalmente até o final, onde eu acamparia bem na linha de chegada e empurraria as pessoas pra baixo. Claro que agora todo mundo me odiaria, então eu gritaria no meio da noite: "Eu já joguei esses jogos antes!" E reuniria um grupo de minions pra decidir a votação de continuar o jogo ou não. Eu votaria pra encerrar os jogos e iria entrar do lado do jogador 456, que é ótimo, já que ele é o principal e o roteiro não vai matar ele. Quando sobrasse só a gente no jogo final, eu diria pra ele que dou 60% do prêmio se ele desistir. Ele desiste, eu digo que tava mentindo, o guarda atira nele e eu ganho.
Brinquedos que foram banidos pra sempre. Uma empresa lançou dardos de jardim, que eram basicamente dardos gigantes de metal pra jogar num alvo no chão, só que no mesmo lugar onde ia ter gente correndo. Centenas de pessoas foram parar no hospital e houve casos fatais. Próximo, uma boneca chamada comedora de repolho. Tinha uma boca motorizada que comia de verdade. Você colocava lanchinhos de plástico e ela engolia. Mas acontece que essa boca não tinha botão de desligar e nem sensor, o que fez ela mastigar cabelo, roupa e até dedos sem parar, e acabou sendo retirada do mercado. Essas são maneiras absurdas que pessoas escaparam da prisão. Primeiro, Richard Lee, o homem que se despachou pelo correio. Todos os dias, ele separava alguns pacotes até que conseguiu montar um gigante. Ele se embalou e usou um canudinho de papelão para respirar. O serviço de entrega levou ele para fora sem desconfiar de nada. Próximo, Steven Russell, o homem que fugiu usando canetinhas verdes. Depois de recolher várias canetinhas da prisão, ele pintou o vaso sanitário e até a própria comida. Ele então perdeu 20 quilos e fingiu estar com uma doença terminal. Os médicos transferiram ele para um asilo, de onde saiu andando tranquilamente. Ele estava cortando lenha quando seu machado escorregou de suas mãos. Ele chorou porque aquele machado era tudo que ele tinha. Mas um fantasma surgiu do poço segurando um machado de ouro e perguntou ao homem: "Esse é o seu machado?" O homem disse: "Não, o meu era velho e enferrujado." Sorrindo, o fantasma ergueu o machado real. "Você falou a verdade, então os dois machados são seus." O vizinho ganancioso viu isso e jogou seu machado no poço. Quando o fantasma apareceu com um machado de ouro, ele gritou: "Sim, esse aí é o meu." O fantasma franziu a testa e desapareceu. Essas são crianças geniais que conseguiram enganar o sistema. Um monitor de acampamento estava cansado de ver as crianças jogando comida no lixo. Para acabar com o desperdício, ele inventou a história de um monstro que vivia na floresta e só devorava quem deixava comida no prato. A mentira se espalhou rápido e as crianças ficaram apavoradas. Elas começaram a raspar o prato todos os dias, mas foi aí que o plano deu errado. Elas ficaram com tanto medo do monstro que começaram a invadir a cozinha no meio da noite e pegar toda a comida para levar pro meio do mato. Elas fizeram praticamente uma oferenda pro monstro e voltaram a dormir. No dia seguinte, o monitor encontrou os restos do desastre. Essas são crianças que fizeram descobertas por acidente. Uma menina estava de férias na Tailândia quando ela notou algo estranho na praia. A maré estava recuando rápido demais e tinha uma espuma na areia. Acontece que ela tinha aprendido sobre tsunamis na escola apenas 2 semanas atrás, mas quando ela começou a entrar em pânico, os pais disseram para ela parar de ser boba. O pai decidiu falar com o salva-vidas só para acalmar a filha. Foi nesse momento que o salva-vidas percebeu que a menina estava certa e mandou todos evacuarem. Graças a ela, aquela foi a praia com o menor número de vítimas. 2 garotos encapuzados se aproximaram do carro do homem. Ele abaixou o vidro só um pouco e pediram que ele desse uma carona. Mas o homem sentiu um pavor intenso, como se algo horrível fosse acontecer caso os deixasse entrar. Olhando mais de perto, ele percebeu que os olhos eram totalmente pretos, sem nada de branco. Ele pisou no acelerador e fugiu, deixando os meninos para trás. O homem contou sua história na internet e mais pessoas começaram a relatar que também haviam visto crianças assustadoras com os olhos pretos. Porém, a polícia jamais conseguiu encontrá-las. Crianças que criaram grandes invenções. Um menino de 11 anos estava debaixo d'água com seu pai quando ele desejou muito poder conversar com ele. Depois do passeio, ele foi para casa e criou o Water Talk, um dispositivo que permitia nadadores conversarem. A loja Toys R gostou tanto do produto que comprou 50 mil unidades. Um garoto de 16 anos estava no circo quando percebeu que os acrobatas caíam em uma rede de segurança, mas ele achou que seria muito mais legal se eles pudessem quicar nelas. Então ele foi para casa e criou o trampolim que a gente conhece. Brinquedos que salvaram vidas, parte 3. Em 2020, uma menina de 4 anos estava usando uma boia de unicórnio na praia quando ela foi arrastada para alto mar sem que os pais percebessem. Como o brinquedo tinha cores bem chamativas, um barco conseguiu avistá-la à distância e resgatou ela. Nos Estados Unidos, um policial estava revistando uma casa por conta de uma denúncia de barulho. O filho do morador que estava brincando atirou um dardo de Nerf que grudou em um painel na parede. Quando o policial tirou o dardo, percebeu que o painel tinha um fundo falso e quando ele abriu, viu que o homem escondia armas ilegais. Crimes que foram resolvidos por crianças. Em 2016, um motorista atropelou um homem quando o menino viu tudo aquilo enquanto tinha um bloco de desenho com ele. Ele esboçou perfeitamente todo o carro e o homem que dirigia com todos os detalhes possíveis, que depois serviram para identificar e prender o criminoso. Na Inglaterra, um helicóptero estava procurando por 2 criminosos que fugiam a pé. Depois que um grupo de crianças notou os homens, elas se deitaram no chão e formaram uma seta gigante que direcionou o helicóptero para prender eles. Eles dividiram 20 meninos em 2 grupos para um experimento e se assustaram com o resultado. No primeiro dia, o grupo azul eram os superiores. Eles tinham que fazer tarefas bem fáceis e a sua comida era muito melhor que a do outro grupo. Além disso, se eles estivessem cansados, podiam escolher alguém do grupo vermelho para fazer a tarefa no seu lugar. Depois de um dia, os papéis se inverteram. Crianças que eram amigas há anos se tornaram extremamente cruéis. A única forma de unir os grupos foi criando um objetivo em comum que ninguém conseguia resolver. Ele foi até o Subway e pediu um lanche de 30 centímetros. Assim que sentou na mesa, pegou uma régua para medir o lanche, tirou uma foto e postou no Facebook. O sanduíche tinha na
verdade 28 centímetros. As pessoas ficaram muito irritadas e começaram a levar réguas pro Subway pra tirar foto dos pães menores que o prometido. No fim, o tribunal cancelou as denúncias, alegando que a massa podia crescer de forma imprevisível no forno. Comidas que foram inventadas por acidente, parte 4. No século 20, no México, algumas clientes chegaram no restaurante depois da cozinha já ter fechado. Mas além disso, eles já não tinham praticamente nenhum ingrediente pra cozinhar. Então o chefe improvisou com o que tinha, fritando pedaços de tortilha. E assim nasceram os nachos. Próximo, nos Estados Unidos, uma fábrica de ração animal usava uma máquina pra moer milho. Pra limpar a máquina, os funcionários jogavam um pouco de água e percebiam que saía um tufo parecendo uma espuminha. Ao invés de jogar fora, alguém teve a ideia de assá-los e temperar com queijo. E isso virou Cheetos. Comidas que foram inventadas por acidente, parte 5. Na Espanha, durante uma guerra, um homem viu que os soldados mergulhavam pedaços de chocolate no açúcar derretido. Isso formava uma casca dura que impedia que o chocolate derretesse. Ele então adaptou a ideia para criar um chocolate que poderia ir no bolso sem derreter. E assim nasceu o M&M. Próximo, na Alemanha, durante uma crise, uma fábrica da Coca-Cola ficou sem ingredientes para fazer o refrigerante. Para eles não fecharem a fábrica, eles decidiram usar o que sobrou com alguns ingredientes extras. E eles chamaram essa mistura de Fanta. Dois amigos abriram uma loja para vender produtos. Labs criou um produto incrível. No primeiro ano, ganhou muito dinheiro, até que um dia as vendas pararam completamente. Ele havia construído um produto tão resistente que nenhum dos clientes precisou voltar. Por outro lado, Rafael teve uma ideia. Ele também vendia rodas, mas usou uma madeira barata e pintou o exterior para que parecesse cara. A roda conseguia durar alguns meses e logo depois quebrava. Como ele era o único fabricante daquele modelo, eles não tinham escolha a não ser comprar de novo. Você já reparou como a colher do McFlurry tem esse formato esquisito? E algumas pessoas inclusive acham que ela é desse jeito pra você usar ela como canudo. Mas é claro que isso não funciona. Mas a verdadeira razão por trás desse formato, na verdade, é genial. Acontece que o McDonald's tem vários sabores diferentes de McFlurry, e eles teriam que limpar as espátulas que batem o sorvete toda vez que eles trocassem de sabor. Então, ao invés disso, eles simplesmente desenvolveram uma colher que também funciona como uma batedeira. Você sabe por que os piratas usavam um tapa-olho? Algumas pessoas acham que era pra esconder um olho perdido em batalha, mas na verdade tem um motivo genial por trás disso. No navio, eles passavam o dia todo realizando tarefas debaixo do sol, e quando eles iam pra parte de baixo, demorava muito pros olhos se ajustarem. Dessa forma, eles sempre mantinham o olho coberto, que sempre estava adaptado à escuridão. Quando um pelotão de fuzilamento atira em um prisioneiro, uma das balas não é real. Acontece que um dos rifles é carregado com uma bala de festim, mas que ainda dispara e faz a arma recuar quando o gatilho é puxado. Os soldados não sabem qual rifle é, o que gera dúvidas sobre quem realmente atirou e matou o homem. Dessa forma, os soldados podem se sentir menos culpados e dormir à noite sabendo que havia uma chance de não terem sido eles os responsáveis. Por que o Mike Tyson fica mordendo a luva? Acontece que várias pessoas perceberam que durante a sua última luta, em alguns intervalos, ele mordia sua luva esquerda. E quando perguntaram pra ele depois da luta por que ele fazia isso, ele afirmou que desenvolveu uma fixação por mordidas, sendo assim apenas um hábito. Você já reparou que o batom tem um formato muito parecido com uma bala? E na verdade tem um motivo genial por trás disso. No século 20, durante uma guerra, uma empresa usava máquinas gigantes para produzir balas. Mas quando a guerra terminou, eles pararam de produzir e não sabiam mais o que fazer com todas essas máquinas. Foi quando um engenheiro teve uma grande ideia. Até então, o batom era vendido em papéis e fazia a maior sujeira, mas ele percebeu que o mesmo molde era perfeito para fazer tubos metálicos para maquiagem.